Livro de capítulo 10, os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. Capítulo 10, verso 1 diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Veja, o caso aqui é o seguinte: Esdras fez uma confissão, e ele se prostrou diante de Deus. O povo que estava realmente ligado no sistema de Esdras, que entendia qual era a situação, se chegaram a ele e eles proclamaram: ainda há esperança para Israel, quer dizer, para desfazer esse negócio. 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes dos levitas, e todo o povo e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Quando diz que ele ajuramentou os maiorais, ele colocou debaixo de juramento. Tipo, vocês vão jurar que vão quebrar tudo isso, todos os laços, todas as correntes, vão abandonar o cerco, e vocês não vão permanecer nesta situação que vocês se encontram agora. 6. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E, vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, quer dizer, todas as suas posses, os seus bens seriam interditados, e automaticamente ele tinha a força do governo, do sistema, para apoiar essa situação aqui. E ele seria separado da congregação dos do cativeiro, quer dizer, o cara ia ser banido. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo, olha só, por este negócio e por causa das grandes chuvas. Olha só, o 9º mês era o mês de Quisleu, para nós cai entre novembro e dezembro. É geralmente o mês naquela região muito chuvoso. Só que aqui nós temos uma situação inusitada. A chuva estava descontrolada. Naquela ocasião estava chovendo muito e tinha grandes enchentes, grandes temporais e grandes chuvas. O que acontece nessa situação? Os judeus, na verdade, eles começam a entender que aquela chuva descontrolada era, na verdade, uma punição que partia de Deus. Então, na verdade, aquelas grandes chuvas foram interpretadas como um castigo de Deus por causa dos casamentos mistos. Por isso que aqui diz, né? Tremendo por causa deste negócio, o do casamento misto, e por causa das grandes chuvas. A conotação é direta. 10. Então se levantou Esdras o sacerdote e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, quer dizer, amém. Conforme as tuas palavras nos convém fazer. Aí o povo acatou, mas o medo da chuva, aí caiu tudo certinho. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas.
e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Então quer dizer, o povo reconheceu, o povo se arrependeu e o povo vai querer abandonar. Claro que sempre tem alguns que são contrários, né? 14. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Então quer dizer, há muita gente, não dava para fazer tudo de uma vez, então eles iriam fazer, melhor dizendo, esses divórcios à medida que o tempo fosse passando, de grupo em grupo, até chegar à totalidade dos que transgrediram, para que, na verdade, em tempos apontados, quer dizer, uma espécie de agendamento, eles viessem para desviar a ira de Deus sobre o povo. 15. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio. E Mesulão e Sabecai, levita, os ajudaram. Isso quer dizer aqui, um pequeno grupo não concordou com a situação. Um pequeno grupo bateu de frente, na verdade não queria acatar essa questão do divórcio coletivo. Mas na verdade teriam que engolir, que o sistema era maior e a popularidade de Esdras aqui era grande. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. E apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeça dos pais segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem este negócio. Inquirir esse negócio quer dizer, botar o negócio para frente. 10º mês é o mês de Tebete, que na verdade para nós cai entre dezembro e janeiro. Geralmente aquela questão, a questão da quando começava a viração do mês. É por ali que caía, né? Primeiro mês. E o primeiro mês seria o mês de quê? De Nissan, né? O primeiro mês era o de Nissan. Então nós temos o primeiro mês, nós estamos no 10º, quase chegando na virada do ano aqui para os judeus, no caso, guardando dentro do sistema deles. Versículo 17. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas aqui, até o primeiro dia do primeiro mês. Como nós estávamos no 10º, então vai ser em torno de 2 meses para desenrolar esse negócio todo, que para nós é cair entre março e abril, que era o mês de Nissan. Então, na verdade, eles começaram aquilo ali no 10º mês, e já vai gastar o 10º, 11º, 12º, 2 meses e um pouquinho. No início do primeiro mês do ano seguinte, o negócio estava concluído. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes, estou no 18, que casaram com mulheres estranhas, o que não podia acontecer, porque os sacerdotes de maneira alguma podiam se misturar, nem com as filhas de Israel só poderiam casar com pessoas específicas. Diz assim, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque. Jesua é aquele sumo sacerdote que veio com Zorobabel, e seus irmãos Maacéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediram suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Quer dizer, é a expiação do pecado. Mas você percebe, se o sacerdote estava envolvido, o que dirá do povo da terra comum, e na verdade já estava totalmente envolvido com toda aquela situação negativa. A partir do 20 vem a narrativa nominal daqueles que estavam presentes. Vamos lá, 20. Ó. E dos filhos de Imé, Hanani, Zebadias, e dos filhos de Harim, Maacéias e Elias, e Semaías e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazu, Elionai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, e dos levitas, Josabade, Simei e Quelaías, este é Quelita, e Petaías e Judá e Eliezer. Judá aqui é nome próprio e não nome do território. E dos cantores Eliasibe, dos porteiros Salum e Telém e Uri, e de Israel dos filhos de Parós, Ramaías e Gesias e Malquias e Miamim, e Eleazar e Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias e Zacarias e Jeiel e Abdi e Jeremote e Elias. E dos filhos de Zato, Elioenai.
e Eliasibe, Matanias, e Jeremote, Zabade e Aziza, e dos filhos de Becai, Jeoanã, Hananias, e Zebai e Altlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, e Maluque, e Adaías, e Jazube, e Seal, e Jeremote, e dos filhos de Paate, Moabe, Adna, e Quelau, e Benai, e Maassés, e Matanias, e Bezalel, e Binui, e Manassés, e dos filhos de Harim, Eliezer, e Isias, e Malquis, e Semaías, e Simeão. 32. Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, e Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Manassés é um nome muito comum, hein? Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias e Quelui. Benaia também tem vários Benaias, não é um só não. 36. Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei. Simei também muito conhecido, muito usado. Selemias, Natã, Adaías, Macnabedai, Cesai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. José já é mais comum na nossa cultura. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Você pode de repente falar assim, Nebo, mas esse nome Nebo aqui não tem a ver com a cultura babilônica? Justamente. Esses aqui, eles voltaram do cativeiro. Então, na verdade, você vê que muitos nomes têm uma carga, uma influência de povos pagãos, como no caso de Nebo. Falar de Nebo era o nome da própria divindade babilônica. 44, para fechar o livro. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas ou estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos, o que piorava grandemente a situação, porque além de casar com mulheres estranhas, ainda ter filhos, isso causava um problema muito maior dentro do sistema dos israelitas do retorno. Mas o certo é, o Esdras, ele teve uma grande missão de voltar a Jerusalém para restabelecer a lei. Por isso que ele era sacerdote, escriba e doutor da lei. Ele fez tudo isso, mas olha o pepino que ele pegou, porque você fazer um divórcio desse coletivo não é fácil, porque envolvia sentimentos, envolvia filhos, envolvia todo um laço que não era tão fácil assim de se desligar, mas que pela lei de Deus deveria acontecer, porque caso contrário quebrava e a maldição da lei entrava. E já a maldição eles não queriam mais, porque já tinham sofrido muito com cativeiro, era um povo pequeno, reduzido e praticamente sem força. Mais uma transgressão poderia constituir mais um cativeiro que viria mais à frente, e isso eles tinham muito medo. Bem, fechamos o livro de Esdras. Este foi Esdras, capítulo de número 10.